Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Dr. Cláudio Luiz Miranda, diretor do Hemocentro do HC de Botucatu. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. É um grande prazer estar aqui com vocês, nessa belíssima estrutura que vocês montaram aqui para a nossa população. E é muito importante estar aqui para passar as informações do Hemocentro para a nossa população em momentos de tanta dificuldade que a gente tem de captação de novos doadores de sangue. Dia 14 é uma data, instituída como Dia Nacional do Doador de Sangue, mas a importância de todos os dias a gente ter a pessoa tendo essa conscientização, né, doutor? Exatamente. O junho a gente considera o junho vermelho, né, que é o mês de incentivo a novos doadores de sangue. E o dia 14, na realidade, ele não é nem o dia nacional, ele é o dia mundial, mundial. Dos nossos doadores de sangue. Então é um dia que a gente, esse ano, vai cair numa sexta-feira e a gente vai estar numa coleta externa em Lençóis Paulista também, comemorando o Dia Mundial dos Doadores de Sangue lá para tentar aumentar a captação de novos doadores. Mas o mais importante é que a gente consiga, nesse mês de junho e principalmente no Dia Mundial, que a gente consiga chegar até a população de uma forma mais clara e transparente para mostrar a importância da doação de sangue hoje na saúde pública nacional e na saúde pública mundial. Então, a gente sempre utiliza o mês de junho, obviamente, e o Dia Mundial de Doador para tentar ao máximo orientar e incentivar os novos doadores de sangue aqui na nossa cidade. Eu me lembro, alguns anos atrás, que de repente você tinha um parente, um conhecido internado na Faculdade de Medicina e era de praxe que era recomendável, né, que essa pessoa que tinha um parente internado que conseguisse, de repente, doadores de sangue, né? Essa prática continua existindo, doutor? Essa prática continua, a gente tem uma equipe a gente tem uma equipe própria de captação dentro do Hemocentro aqui do HC, e essa equipe ela trabalha da seguinte forma: sempre quando a gente tem pacientes internados, principalmente os pacientes que internam de forma eletiva, que nós chamamos, que são os pacientes que são agendadas as internações, e eles vêm para fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, normalmente a nossa equipe de captação ela aborda principalmente a familiares, visitantes e acompanhantes desses pacientes no intuito de tentar sensibilizá-los, de evidenciar, olha, o seu familiar nesse momento ele vai passar por um procedimento cirúrgico qualquer, né? E ele vai precisar de uma transfusão de sangue, porque o procedimento é um procedimento grande, que vai precisar aí acabar tendo uma grande perda de sangue durante esse procedimento, e por isso ele vai precisar de transfusão. Você, ou o acompanhante, ou o visitante, não teriam possibilidade de fazer uma doação de sangue para que a gente consiga manter os estoques e com isso ofertar um sangue de qualidade, de segurança para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu parente próximo. Então a gente faz esse trabalho nos leitos hospitalares e a gente faz normalmente também em salas de espera. Normalmente nas salas de espera lá do HC, a gente tem salas de espera nos serviços de urgência e emergência principalmente, e ali na frente do centro cirúrgico a gente tem uma pequena sala de espera ali, que são para os familiares que acabam aguardando os seus familiares saírem do centro cirúrgico, saírem dos procedimentos. A gente acaba também abordando esses familiares e acompanhantes nesse espaço, justamente no intuito de aumentar, de ampliar a captação de novos doadores aqui para o Hemocentro. Me lembro que na época do Exército, né, a gente também era voluntariamente, né, todo dia, toda semana tinha um grupo de atiradores que iam também fazer. Isso ainda continua acontecendo? Isso continua e isso ampliou de forma bastante significativa para a gente. Os órgãos da sociedade civil organizada, tiro de guerra, corpo de bombeiros, polícia militar, enfim, todos os órgãos da sociedade civil organizada aqui da nossa cidade, eles sempre se juntam, eles acabam formando grandes grupos de doadores, então eles acabam vindo em 30, 40 doadores, sempre quando eles acabam combinando de agendar, e a gente sempre consegue fazer ações importantes com eles, no intuito de também sensibilizar a população, que eles nos ajudam nessa
proliferação do bem, né, nessa cadeia do bem, de tentar captar novos doadores, e também eles acabam, com as doações que eles acabam fazendo, eles acabam ampliando de forma significativa os estoques aqui do nosso Hemocentro. Eu fico imaginando, né, doutor, a dificuldade do dia a dia de se conseguir doadores e tudo mais. Nós tivemos uma pandemia aí. Como é que o Hemocentro resistiu a tudo isso? Até hoje eu não sei. Não sabe. Essa é uma pergunta que eu confesso que eu não sei te responder, porque simplesmente durante a pandemia, principalmente nos anos de 2020 e 2021, que foram os 2 anos mais críticos que nós tivemos durante a pandemia, os doadores simplesmente desapareceram. Era uma questão, a gente tinha questões sanitárias envolvidas, que não podiam aglomerações, a gente não podia trazer grupos, a gente não podia fazer coletas externas, porque isso era considerado como aglomeração de pessoas. E aí nós tivemos que, de fato, trabalhar com o agendamento. Então aí nós tivemos que montar uma equipe de captação mais robusta no intuito de fazer a ligação de forma ativa para os doadores. Então a gente tem lá os grupos de O positivo, os grupos de O negativo, de cada tipagem sanguínea, e conforme os estoques iam oscilando, a gente fazia ativamente a convocação dos doadores, né? É claro que muitos deles não conseguiam vir, e a gente tinha também a situação que quando a gente tem a infecção pelo Covid, a gente tem prazos que esse doador fique inapto para a doação, né? E depois entramos também na fase das vacinações, né? E as vacinações também inaptam doadores, né? Por um período determinado, mas elas inaptam. Então isso também agravou bastante os estoques que a gente tinha de sangue do Hemocentro. E isso foi nacional, né? Na realidade não foi uma exclusividade do Hemocentro do HC, mas isso aconteceu de forma nacional, acredito que mundial. Né? Mas aqui nós tivemos bastante dificuldade, e até hoje a gente não voltou aos níveis de 2019, pré-pandemia, que a gente tinha de doadores. A gente tinha em média em torno de, vamos pôr aí, em torno de 50 doadores por dia. Hoje a gente ainda está num patamar de 35 a 40. Então nós estamos ainda correndo atrás de tentar voltar aos níveis pré-pandemia para a doação de sangue aqui na nossa cidade. Juliana. E em relação às dificuldades para captar esses doadores, a gente sabe que tem alguns mitos em relação à doação de sangue. Quais você destacaria que pode atrapalhar as pessoas de quererem doar o sangue? Hoje existe muita... primeiro, as pessoas acabam tendo alguma dificuldade com relação à segurança do procedimento. Se eu for doar sangue, primeiro vai doer, eu vou passar mal, eu vou ter risco de transmissão de alguma doença, os insumos utilizados, eles são insumos seguros, não vou ter nenhum tipo de transmissão. Então esse é um mito muito importante que a gente precisa quebrar, né? Precisa dizer, porque hoje os materiais são todos descartáveis, são materiais de segurança. Hoje o sangue que é coletado, ele é um sangue que passa por um processamento muito importante com relação às exames laboratoriais que são feitos. Então todas as sorologias de doenças transmissíveis são realizadas nesse sangue. A gente consegue hoje, com a tecnologia do processamento de sangue, a gente consegue hoje ofertar um produto com muita segurança. Ele é um procedimento rápido, considerado teoricamente rápido. Hoje uma doação de sangue ela demora entre 7 a 10 minutos no máximo, né? A gente coleta hoje em torno de 400 a 450 ml de sangue. Pensando que um adulto jovem ele tem entre 4,5 litros e 5 litros de sangue, então a gente coleta pouco menos aí de 10% da volemia. Em 24, 48 horas esse sangue é reposto, então não vai causar nenhum tipo de anemia, nenhum tipo de doença nesse doador. Então hoje a gente tem parâmetros muito seguros para que o doador possa fazer uma doação tanto com segurança, com qualidade, mas também impedindo que ele tenha eventuais complicações. E se eventualmente algum doador ficar com a pressão mais baixa, né, passar mal, ter algum desconforto durante a doação, que isso pode acontecer,
A gente tem a nossa equipe médica de plantão, que fica lá durante a coleta, né? E se eventualmente for uma reação adversa um pouco mais importante, a gente consegue, inclusive, remover para o serviço de urgência nosso, para fazer o devido atendimento. Mas confesso que a gente não tem esse tipo de situação. A situação mais comum, às vezes, é algum mal-estar, algum pouco de tontura por causa da coleta e que em coisa de 10, 15 minutos o doador já está tomando café e indo embora para casa sem problema nenhum. Ellen? Bom, a primeira vez que eu doei sangue foi justamente no dia do doador de sangue, em 2003. Isso faz muito tempo. Isso, justamente por ter visto a campanha e tudo mais. Você comentou a respeito do banco não estar nos níveis que gostaria de estar, né? Seguros de estar antes da pandemia, né? Qual é o tipo sanguíneo que está mais em falta agora, atualmente, no banco? Hoje a gente tem bastante dificuldade, principalmente com os sangues que são RH negativo, né? Então todos eles a gente acaba tendo algum tipo de dificuldade, mas sem dúvida nenhuma, os mais críticos hoje são os O negativos e os A negativos. O O negativo, ele acaba sendo mais crítico para quase todos os bancos de sangue do país, porque o sangue O negativo, ele é um sangue que a gente utiliza não só para os pacientes O negativo, mas a gente utiliza muito, principalmente nas emergências. Então, pacientes que chegam um politraumatizado, um acidentado de trânsito que chega grave por causa de uma hemorragia importante que ele teve, ele não dá tempo, muitas vezes, da gente fazer os testes pré-transfusionais. Por quê? Porque se eu for aguardar sair os resultados do tipo de sangue dele, pode custar a vida dele. Então, nesse tipo de situação, qual é o sangue que a gente utiliza? Justamente o O negativo, né? Para crianças recém-nascidos, a gente também precisa utilizar o sangue O negativo, porque crianças ainda não têm a formação definitiva da tipagem de sangue. Isso leva um tempo, tanto que os recém-nascidos a gente costuma chamar que o tipo de sangue dele é provável O, provável A, provável AB. Porque até ele, de fato, definir essa tipagem sanguínea dele leva um tempo. Então, muitas vezes, quando a gente precisa de transfusão sanguínea para recém-nascidos, principalmente, a gente acaba utilizando o O negativo. Então, isso impacta, obviamente, de forma direta, ainda mais aqui, que a gente tem um hospital que é referência para 3 concessionárias de rodovia, para Corpo de Bombeiros, para SAMU. Então, a gente acaba recebendo muitas vítimas graves aqui, principalmente os acidentados das rodovias, e isso acaba impactando de forma significativa os estoques de O negativo. Mas, objetivamente respondendo, O negativo e A negativo são os campeões de dificuldade para a gente conseguir manter os estoques seguros aqui no Hemocentro. Quais são os requisitos necessários para ser um doador, doutor? Os requisitos são muito simples, né? Ele precisa ter entre 16 e 69 anos. De 16 a 18 anos, que são considerados menores de idade, eles precisam de autorização de um responsável legal deles, né? Pesar acima de 50 quilos, ter boa saúde, não ter principalmente nenhuma doença sexualmente transmissível, não ser usuário de drogas. Basicamente, os requisitos eles são muito simples hoje para que a gente consiga, de fato, ampliar a captação de novos doadores. Por isso que a gente sempre fala, né? São requisitos tão básicos, tão simples, né? Que aí depois, durante a triagem, a gente vai avaliar o uso de medicamentos, doenças, porque tem muitas doenças que as pessoas acham que, por exemplo, pressão alta, eu tenho pressão alta, eu posso doar? A hipertensão em si, ela não vai restringir a doação de sangue. Se a sua pressão estiver controlada e a depender dos medicamentos que você toma para controlar essa pressão alta, você pode ser um doador de sangue sem problema nenhum. Antes da doação, é aferida a pressão? Sim, a gente faz todos os parâmetros, temperatura, pressão, frequência cardíaca, e a gente acaba fazendo também a parte da hemoglobina, para a gente saber quanto que está aquela hemoglobina daquele doador, porque se ela estiver mais baixa também, a gente impede essa doação de sangue, porque
que se ela estiver baixa e a gente fizer a doação de sangue, a gente pode causar um quadro de anemia, mesmo que temporária, nesse doador. Então, obviamente, a gente não quer isso. Então, a gente tem parâmetros para, a partir daquele índice, o doador pode ou não doar. E isso é feito na triagem clínica do doador. Uma vez doador, sempre doador? Entendo que sim, né? Claro que esse doador pode eventualmente adquirir alguma doença que possa restringir a doação, né? Ele pode eventualmente ter alguma situação que possa impedi-lo a ser doador futuramente, né? Mas entendo que hoje os nossos doadores, como eles acabam entrando nos critérios de doador, né, de não ter patologias, de ter o peso mínimo, de ter gozar de boa saúde, então a gente acaba vendo doadores que começam a doar com 18, 20 anos e que vão até 60, até o último. A gente teve esses dias numa doação externa, um doador que ele doava sangue desde os, acho que 30 e poucos anos. E ele estava com 69 anos, ele ia completar 70 anos, coisa de 5 dias depois. Aí ele falou, eu estou vindo aqui para fazer a minha última doação de sangue. Olha, então foi muito interessante, porque a gente acabou ali conversando com ele. Depois já vira amigo do pessoal, né? Acaba ficando, porque foi uma situação bastante representativa para nós e para ele também foi importante. Ele falou, olha, agora eu não vou mais poder doar, né? Porque mês que vem eu já tenho 70 anos, então estou vindo aqui fazer a minha última doação. Então a gente acabou fazendo esse registro que a gente achou importante. De quanto em quanto tempo? A pessoa doou sangue hoje, dia 10 de junho. Quando ela pode fazer uma nova doação? A gente tem parâmetros diferentes para os homens e para as mulheres, né? Para os homens, a doação pode ser feita a cada 2 meses, porém a gente tem um limite de 4 doações por ano, tá? E nas mulheres, elas podem fazer a cada 3 meses com um limite máximo de 3 doações por ano. Isso no caso de sangue, né? Nós não podemos deixar de falar também das doações de plaquetas, né? Hoje a gente faz a doação de plaqueta aqui no nosso hemocentro. A doação de plaqueta ela é feita por um método que a gente chama de aférese, que é uma máquina que vai retirar o sangue do doador, vai separar as plaquetas e vai devolver o sangue ao doador. Ele é um processo um pouco mais demorado. A doação de plaquetas ela demora em média 1h30. E as doações de plaquetas, normalmente a gente precisa que o doador agende essa doação, porque a gente tem 2 máquinas que fazem essa doação, né? Então, para que a gente não tenha dificuldades, e como é um procedimento que demora em torno de 1h30, então a gente pede para que o doador de plaqueta ele agende essa doação. No caso das doações de plaquetas, a gente recomenda que possa ser feita uma doação por mês. Então, o doador que eu sou um doador de plaqueta, no caso, então a cada 30 dias a gente pode fazer essa doação de plaqueta sem nenhum risco, né, de saúde para o doador, e com isso a gente tem bastante dificuldade, porque a dengue tem consumido bastante das nossas plaquetas. Infelizmente, a gente teve, né, um boom de dengue no país como um todo, e em Botucatu, infelizmente, não foi diferente. E, infelizmente, também, muitos desses pacientes com dengue estão evoluindo com sinais de gravidade. E uma das complicações principais da dengue é o que a gente chama de plaquetopenia, que é a redução significativa das plaquetas com risco de sangramento. Então, muitos desses pacientes estão precisando de transfusão de plaquetas, e aí também os nossos estoques vão lá embaixo. Lembrando que a duração de uma plaqueta hoje a validade dela é em torno de 5 dias apenas. Então, a gente ainda tem essa dificuldade com relação à plaqueta, que a doação é mais difícil, a validade dela é mais curta, e o período de dengue tem causado um aumento no consumo dos estoques. Então, só para a gente também fazer esse paralelo da plaqueta, que eu acho que é importante sensibilizar também os nossos doadores de plaqueta. Sem dúvida alguma, tão importante quanto o sangue, a doação de plaquetas também, né? Sim, sem dúvida, Márcio. Doutor, no final, depois não, Juliana? Falando aí por último sobre o impacto da doação de sangue, é possível calcular quantas vidas dá para salvar com uma doação de sangue? Hoje, quando a gente vai fazer o processamento, hoje tem um doador que ele faz a doação do que a gente chama de sangue total.
né, que é aquela bolsa propriamente dita que a gente coleta do doador. Quando a gente faz o processamento desse sangue, a gente consegue produzir diversos subprodutos. A gente produz o que a gente chama de concentrado de hemácias, que é de fato o sangue que vai ser transfundido para o paciente. A gente produz o concentrado de plaquetas, a gente produz o plasma e a gente produz uma quarta substância que chama crioprecipitado, que são basicamente os fatores de coagulação que ficam concentrados dentro dessa bolsa de crioprecipitado. Como a gente sai com 4 subprodutos aqui, e eu estou falando inicialmente, porque a gente ainda consegue produzir hemoderivados, como a albumina, como outras coisas que a gente consegue produzir a partir do sangue. Mas como a gente considera esses 4 produtos os mais importantes, hoje a gente sempre costuma falar que uma bolsa de sangue a gente consegue salvar pelo menos 4 vidas aí. Se cada paciente utilizar um desses subprodutos da bolsa, a gente consegue com isso, com uma doação, salvar pelo menos 4 vidas. Então essa é a continha mágica que a gente fala de uma doação salvar 4 vidas, é justamente por essa situação. Dia 14, sexta-feira, a doação, Dia do Doador Mundial de Sangue. Mas qualquer dúvida que o pessoal que acompanhou o nosso bate-papo queira tirar, existe algum endereço eletrônico, alguma coisa assim, para o pessoal tirar dúvidas, doutor? Sim, a gente tem a própria página do Hemocentro, que fica hospedada na página do Hospital das Clínicas, né? hcfmb.unesp.br. A gente tem o telefone fixo nosso, que é o 3811-6041, que a gente funciona em horário comercial e podem fazer o acesso quanto for necessário para que a gente dê todas as orientações. A gente tem a parte pessoal lá, que a gente faz o atendimento tanto na nossa sala de coleta, que funciona no 6º andar do ambulatório central ali do HC, que é aquele prédio verde logo na entrada do campus, é lá no 6º andar, e a gerência do Hemocentro, que fica lá dentro do hospital, fica do lado da Praça do Doador. É que a gente está reformando agora, então ali ainda está fechado, que é onde de fato acontecem as doações de sangue. Né? A gente temporariamente está com a sala de coleta nesse 6º andar do ambulatório, porque nós estamos reformando o espaço, a nossa previsão de término da reforma é daqui 2 meses, então a gente vai conseguir ofertar um espaço ainda maior para os doadores, mais confortável, reformado, novo, com uma equipe maior para poder atender de forma mais rápida e objetiva os nossos doadores. Então, em breve, a gente vai conseguir também fazer esse atendimento de volta à nossa Praça do Doador ali dentro do hospital. Então, esses basicamente são os espaços que a gente tem para poder atender o nosso doador. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns pelo trabalho, e que a população realmente tire qualquer dúvida e seja realmente doadora de sangue. Muito obrigado, bom dia, doutor. A gente que agradece o espaço aqui da Prever FM e estamos à disposição para sempre fazer a informação de qualidade aqui para a nossa população. Bom dia. Bom dia.